agora, neste momento, segundo bloco do Ponto P, a gente sempre volta com um especialista. E hoje a gente vai falar sobre um assunto muito interessante, que é a questão da aposentadoria. Você sabia que mais da metade dos brasileiros não sabem quando vão se aposentar, com quanto dinheiro que vão se aposentar? Ninguém sabe nada, o brasileiro está perdido aí, ninguém sabe como fazer essa troca de vida, porque eu digo que é uma troca de vida. Você está trabalhando lá, você acha que vai aguentar até o final da vida, mas não estamos vivendo cada vez mais, gente. É isso, a gente está vivendo cada vez mais e precisa do devido descanso, né? A gente precisa descansar, mas quanto que você vai ganhar quando você se aposentar? Ou como você vai se aposentar? Eu acho que a maioria está nessa fase, não sabe nem imagina como vai se aposentar. Se você tem um emprego, paga previdência, se você tem um emprego público, você até tem uma noção, porque já sabe, né? As leis indicam. Mas se você não tem, se você se você trabalha por conta própria, se você tem uma MEI, se você tem uma pequena empresa, como é que você vai fazer? Pois é, também tem um grande ponto de interrogação aí. Pois é, então trouxe aqui, vou colocar no ar agora, neste momento aqui comigo, o advogado previdenciário, Tiago Pavlik. Falei o sobrenome correto? Pavlik? Tudo bem, Falou Tiago? certo. Tudo bem, tá me ouvindo bem? Estou te ouvindo, tá ótimo. Patrícia, eu queria registrar que é um enorme prazer estar aqui essa tarde, né? E falou muito bem, é Thiago Pavlik mesmo, é polonês, Pavlik. Pavlik. Muito bem. Gente, quem está acompanhando, inclusive, deixa eu te informar. Agora, neste momento, consegui colocar lá pelo Instagram. A gente também está pelo Instagram, na minha conta pessoal do Instagram, no Ah, eu já tô seguindo. Patrícia.claudino. Ah, é? Então, depois, se não É, seguir ainda, eu vou lá te seguir também. Adoro. tá Quem me bom. segue, geralmente eu vou lá e sigo. E Ah, gosto que muito de bom. papear, tá? Então, qualquer É coisa isso que você aí. acha interessante, me manda que a gente já marca, agenda Vamos uma nova trocando entrevista. figurinha. E o que precisar de previdência, a gente está à disposição para esclarecer. Menino, esse dado aí que me passaram, que mais da metade dos brasileiros não sabe quanto que vai ganhar durante a aposentadoria. Na verdade, ô Tiago, a Isso é maioria não verdade, sabe tá? nem Não quando vai se sabe. aposentar, né, cara? E por Ninguém isso que é a sabe nada. importância, não, por isso que é importante estar assessorado por um profissional especializado, né? Verdade. Nós, especialistas em previdência, estudamos diariamente a matéria e muda muito, porque muda por meio de lei e decreto, então vai mudando o tempo todo, sabe? Então a gente precisa estar ciente dos nossos direitos. Antes de me chamares para o início da entrevista, mencionaste uma frase que me chamou muita atenção, né? Que é o ter o conhecimento é que traz a segurança, né? Então, porque Isso. realmente, quando a gente é detentor do conhecimento, ninguém nos passa a perna, né? Porque a gente sabe os nossos direitos, né? E com a Previdência não é diferente. O que acontece? No cenário brasileiro existem diversas modalidades de aposentadoria. Então, quando um Sim. cliente procura um especialista, a gente sempre tem que buscar o melhor benefício no menor tempo possível, mas de acordo com as especificidades de cada segurado. Se tem doença grave, se tem atividade especial, ou seja, atividade especial, para quem está em casa e não sabe o que é isso, é quem trabalha com condições nocivas à saúde ou à integridade física. Bem. Então, por exemplo, o profissional da área da saúde é um excelente exemplo, enfermeiro, técnico de enfermagem, auxiliar de enfermagem. Eles trabalham rotineiramente com exposição a agentes biológicos, fungos, vírus, bactérias, protozoários. Então, o tempo deles vale mais do que o meu, por exemplo, que trabalho em escritório, né? Então, a gente Aposentadoria aplica especial, fatores. né? Não é o caráter especial da atividade, mas aqui eu falo em conversão do tempo especial em comum, porque o que acontece? Hum, A aposentadoria especial pura, ela tem um empecilho que o STF julgou que a pessoa não poderia mais continuar exercendo aquela atividade. Então, por exemplo, hum, se aposentou pela especial porque realizava cirurgia, não pode mais realizar cirurgia, em tese, né? Então, isso trouxe a hum, regra do INSS. Então, não é vantajoso aposentar pela especial a depender do caso. Então, muitas vezes, o mais hum. viável seria converter o tempo especial em comum, transformar esse tempo com fator multiplicador de 1,2 e 1,4 para o homem, onde aumenta em 20, em 40% o tempo trabalhado, 20 para as mulheres e 40 para o homem. As mulheres é menos porque se aposentam antes. Então, isso é uma valoração do tempo. Uma outra dica Uhum. para quem está em casa, e eu quero trazer esse bate-papo bem com viés para
dicas para antecipar a aposentadoria. Então, gente, vocês estão em casa ouvindo Ai, a peço. rádio, fiquem muito atentos, chamem os vizinhos, chamem os amigos, sabe? Porque essas dicas são valiosas, tá? E a rádio de vocês é muito boa quanto a isso, né? Traz um conteúdo de qualidade, se preocupa com os profissionais que vão ministrar as falas, então vocês estão de parabéns, tá? Então, vou trazer algumas dicas de como antecipar a aposentadoria em 2024, tá? O que acontece? Eu já dei uma delas. Quem tem tempo especial consegue sim antecipar a aposentadoria. Então fiquem de olho. Se você trabalha com exposição a algum agente nocivo à saúde ou à integridade física, seja ele químico, físico ou biológico, consegue antecipar a aposentadoria. E um caso interessante que a gente tem que observar Hum. também, que no dia a dia as pessoas acabam não observando, é de que temos que pensar também na renda. Não adianta só se aposentar. Eu quero me aposentar ganhando bem, ganhando o que me é devido, né? Pois Então é isso que a gente tem pois que é. planejar. Com a reforma da Previdência, para o segurado homem ter 100% da média contributiva, que seria 100% do benefício, precisa de 40 anos de tempo de contribuição. É muito tempo com a reforma. Meu Deus. Então, por isso que eu tenho possibilidade de melhorar, antecipar, a gente tem que ir atrás. Então, vamos lá, para vocês que estão aí em casa, já façam seus apontamentos. Atividade especial, possibilidade de antecipação da aposentadoria. Outra questão muito corriqueira, e assim, vou só para ressaltar da atividade especial, não é só para quem trabalha na área da saúde, não, tá? É todos que têm provas de que trabalham com exposição a agente químico, físico ou biológico. Então, por exemplo, frentista que trabalha em bomba de gasolina, o Opa, tempo dele é todo valorado, entendeu? Então, o tempo é especial quem trabalha com postos de gasolina. Então, tem vários, inúmeros exemplos. Vamos lá, uma outra questão que muitos queres fazer uma pergunta? quero. A questão que tu levantou na questão do tempo, porque quem tu conversa sempre diz o seguinte: "Ai, eu queria muito me aposentar antes dos 60". Só que sim, Uhum, cara, uhum. pela Tá nova cada vez reforma mais difícil. É que quem está entrando no sistema hoje, aí vai precisar ter sim, o requisito da idade e tudo mais. Só que a gente está falando mais para aquelas pessoas que já estão no sistema, né? Imagino que é um uhum, público qualificado, um pessoal então que já tá no mercado de trabalho. Então a gente já trabalha com as regras de transição. Então a gente tem que ver qual é hum, o melhor cenário. Existem regras de transição que não necessariamente vai ter que ter os 60 anos de idade, entende? Então, o que a gente sim, tem que fazer? Primeira coisa que se faz antes de pedir a aposentadoria. Vou analisar tá, como é que está o meu caso. Eu tenho um tempo especial? Essa dica vocês têm que fazer para fazer isso em casa, tá? Eu tenho tempo especial? Tá, não tenho. Eu tenho tempo rural? Os meus pais se aposentaram com tempo rural em regime de economia familiar. Então, isso é uma dica bem legal. Se os pais dos ouvintes aposentaram em regime de economia familiar, reconhecendo o tempo rural para fins previdenciários, é possível utilizar as provas naquele processo produzidas para levar para um novo processo de aposentadoria de um eventual filho. Então, ali a gente já consegue reconhecer o tempo rural e antecipar uma oi, outra oportunidade de boa. antecipar a aposentadoria. É uma boa dica, né? Então, o que Sim, acontece? Dos 12 anos até o primeiro vínculo de carteira assinada, é mais tranquilo na jurisprudência. Então, a gente já tá, consegue, olha quanto tempo a gente consegue aumentar. Dos 12 até o primeiro vínculo de carteira de trabalho assinado. Às vezes pode ser 1, 2, 10 anos. Então, depende, e isso faz muita diferença. Lembrando que quando a gente fala de tempo certo. rural, o período depois de 1991, para que ele fique registrado no INSS, tem que pagar, tem que indenizar, que a gente chama, tá? Então é feito um cálculo para verificar qual vai ser o valor do investimento. Todo o tempo rural até 91 não indeniza, não precisa pagar nada, só provar a atividade rural. Mas o período depois de 91, Legal. aí tem que pagar e aí tem que ser feito um cálculo específico, tá? Então, tempo rural, tempo especial. Tá, Além disso, se é portador de doença grave, contagiosa ou incurável. Isso é uma vantagem bem interessante que as pessoas muitas vezes não sabem. Quem teve câncer de pele, tireoide, qualquer tipo de neoplasia, ainda que curado, tem direito à isenção do imposto de renda sobre os proventos da a pessoa não aposentadoria. sabe. E a depender não sabe. Então, por exemplo, se teve um câncerzinho de pele e curou, mesmo curado, tem direito, porque está em remissão.
E isso, os órgãos não dão administrativamente, tem que ser judicial. Então, e muitas vezes o desconto em folha do imposto de renda come um monte do benefício do segurado. Então, essa Com isenção ela é muito certeza. interessante. Com Legal. certeza. Então, tempo rural, tempo especial, planejamento previdenciário, né? O planejamento previdenciário é o nosso foco principal dessa conversa. Como eu expliquei no início, são diversas modalidades de aposentadoria. No planejamento previdenciário, o profissional vai identificar quanto tempo o segurado tem, se ele tem lacunas contributivas, ou seja, trabalhou e não recolheu. Às vezes a pessoa vendia Avon, Natura, e não recolhia naquele período. Quem sabe ela pode Tem? recolher em atraso. Tem? Se Tem como provar, reconhecer? tem. Olha só que até a Patrícia gostou do Eu assunto. não. Já vendi Avon, já Então vendi assim, ó, Avon. ótimo, ótimo. Então assim, ó, quem tem, porque assim, ó, todo mundo que exerce atividade remunerada, todo mundo que recebe valores tem que indenizar o INSS, tem que pagar. Na prática, a gente acaba não fazendo isso. Então, o INSS é um seguro social, ele não é um banco. Então, eu não posso chegar, bater na porta do INSS e falar ali, eu quero recolher 35 anos em atraso para eu antecipar minha aposentadoria e sair aposentado. O INSS não vai aceitar. Hum. Então, a gente tem que provar o exercício da atividade laboral. A jurisprudência entende uma prova por ano, no mínimo. Então, a gente tem que provar uma prova por ano de que a pessoa trabalhou naquele período e não recolheu. E aí é possível recolher em atraso. E olha o pulo do gato. Não sei se a gente tem muito tempo ainda de conversa, mas o pulo do Bora lá. gato, o que, que é? O pulo do gato é que dá para fugir da reforma da Previdência. Então, você que está em casa, que Hum. trabalhou e não recolheu, pode recolher em atraso e antecipar o benefício invocando o direito adquirido antes da reforma da Previdência. A gente tem que pensar, para os nossos ouvintes, que toda reforma ela vem para restringir direitos. Então nunca vem para ter vantagem para a gente, né? Ela vem para restringir direitos sobre o viés do déficit financeiro e atuarial, Sim. né? Atuarial. Então a gente tem que pensar que os órgãos sempre vão ter essa justificativa e restringindo os direitos e protelando os benefícios, diminuindo a base de cálculo, enfim. Então, invocar o direito adquirido antes da reforma da Previdência pode ser excelente. Então, o que, que a gente tem que fazer? A reforma da Previdência, vocês têm que marcar essa data. Ela aconteceu em 13 de 11 de 2019. Anotem, 13 de 11 de 2019. Essa data, a partir então dessa data, já começou a valer a nova regra. Então, até 12 de 11 de 2019, a gente consegue utilizar o tempo que tem lá e recolher em atraso, se tiver lacuna, e invocar o direito Aham. adquirido antes da reforma, se aposentando muito melhor. Às vezes a renda dobra. Então, por isso a Nossa. importância de um planejamento previdenciário. A gente tem que pensar que Tem a idade? E aposentadoria vai. tem idade? Tem idade Não, para hoje, se hoje, planejar? É hoje? Hoje, a gente advoga para o Sindicato dos Médicos, né? E o que É. acontece? É o médico, é o profissional da saúde que vai ter uma vantagem em decorrência da exposição ao agente biológico. Então, quanto antes ele for assessorado e a gente for dando dicas, informações dos documentos que devem ser produzidos, porque não é assim fácil, eu sou médico, vou lá, peço e já aposenta. Não. A gente tem que pensar que 90% dos casos de aposentadoria especial ou reconhecimento de tempo especial desaguam no judiciário. O INSS hoje é o maior réu do Brasil e o maior réu do mundo, segundo pesquisas oficiais. Então, é a pessoa jurídica que mais tem ações contra ela. Isso Demore. tamanho as arbitrariedades que eles fazem. Não, a gente é bem privilegiado por estar vinculado ao tribunal, ao TRF4, que é uma referência, tá? Então, os Muito processos bem. de natureza previdenciária, eles têm uma média de durar, é que para gente que atua e que conhece bem o prazo de um processo, isso é um prazo curto, mas é de uns 2 anos em média, no pior Nossa, cenário. curtíssimo, curtíssimo. Porque tem Eu tenho processos uma na ação que já está justiça há 20 civil, anos. 10, 20, isso. Então, Isso. assim, porque a aposentadoria é uma verba de natureza alimentar, então, e os juízes federais aqui são muito bons.
Legal. Então a gente tem que eles têm um entendimento mais Ô pró-segurado, Thiago, sabe. Então Tiago, a gente hã. tá assim, ó, estourando. São 12 horas e quarenta e um Ah, que pena. minutos. Eu preciso, assim, ó, agilizar. Sabe por que que eu não perguntei para ti ainda? Porque a gente tá falando muito de INSS, né? E tem outras opções Uhum. também, né? Você também faz esse Claro, encaminhamento? Como sim, é o que é? nosso escritório, eu sou um dos sócios da CMP Prev, Advocacia Previdenciária, que é Coelho, Martins e Pavlik, Advocacia Previdenciária. Convido até vocês a colocarem no Google CMP Prev e pesquisarem o nosso site, a gente tem bastante informação e a gente atua Legal, legal. exclusivamente com o direito previdenciário, que é tanto Muito bom. INSS quanto servidor público, quanto previdência complementar e os militares. Então, é só direito Tá. previdenciário. E o servidor público aplica-se aos mesmos critérios, as mesmas situações. Ou Uhum. seja, se tem tempo especial, se tem tempo rural, dá para levar lá para o serviço público o tempo rural e antecipar a aposentadoria do serviço público. Então, dá para Uhum. recolher em atraso e antecipar a aposentadoria no serviço público. Então, é isso, por isso a gente reforça a importância do planejamento previdenciário. Ser previdente é estar à frente do tempo. Então, sejam previdentes, cuidem do futuro, porque o futuro ele começa no hoje. Agora deixa eu te contar aqui, ó, tô colocando na tela quem tá pelo YouTube, quem tá pelo Facebook da Rádio Guarujá, quem tá Ah, pelo perfeito, que Instagram, tá aí, legal. tem a Isso, querem página acompanhar um do pouco, Thiago. então, não, da, Isso. da, da vida de um advogado previdenciarista e não só isso, fica aí o meu perfil, também convido a seguir o perfil do nosso escritório, que está ali embaixo, que é CMP Prev Advocacia. Ali Ó, vou vocês botar vão até ficar por aqui, ó, dentro de todo. gente. Põe, amor. Aqui, ó, Vão ficar por Thiago dentro. Pavlik. Ótimo. Aqui, ó, Isso. quem tá acompanhando a entrevista, vai lá no YouTube, tá nos comentários, eu joguei agora nos comentários E pode aí, botar pra o CMP vocês. Prev também, depois, não sei Posso? se dá. E Espera é aí. porque ali no ali, ó, Aqui, tá ali. ó. Aqui, ó, Isso, deixa eu ali ver vão aqui, saber ó. tudo sobre o direito previdenciário. E Olha a gente aqui. fala para o povo entender, entendeu? Aqui a gente não tem juridiquês, é uma linguagem acessível, a gente Ai, quer que que as pessoas legal. compreendam esse direito que é tão dinâmico e importante na vida das pessoas, né? Vou colocar aqui o endereço também da empresa para você que Uhum. ficou interessado, porque, gente, aqui é muito rápido, né? Então, assim, ó, a Isso, gente bota isso. aqui, Então, assim, ó, ó, o tá com endereço dúvida de algum CMP. caso específico, chama CMP Prev. A gente tem 3 especialistas que ficam de plantão só para tirar dúvida nas redes sociais, fora os nossos 25 Legal. advogados aqui da equipe. Então, vai ser um enorme prazer atendê-los, tá bem? Ai, que legal, gente, ó, CMP Advocacia Previdenciária. Curtiu o Thiago? Vou inclusive, são 12 horas e 44 minutos, a gente não pode ficar muito tempo aqui, já Sim, a passou, gente sabe. já extrapolou o tempo. Já Mas, Thiago, eu te esgotou. agradeço de coração, querido, pela presença aqui. Eu acho que deu, o pessoal que está acompanhando teve uma ideia, mais ou menos, né, que é possível, né, Thiago? É possível se Uhum. programar, basta procurar também, assim, ó, quer fazer uma coisa muito Bons, mais fácil, procurar um especialista como o Thiago. bons profissionais, exato. Então não precisa ser a CNPP, pode ser algum da confiança, mas tem que estar assessorado, tá? O momento da aposentadoria é um momento importante que vai seguir vocês pelo resto da vida. Não Nossa, tentem é economizar com isso, verdade. É verdade, né, tá? gente? Não dão, Porque as pessoas não dão e a importância. contratação não dão importância, e o contrato é um contrato pelo êxito, só paga quando ganhar. Então, assim, ó, geralmente essa é a prática da advocacia previdenciária. Então, assim, vocês não estão Hum. investindo no futuro de vocês. Procurem um advogado de confiança de vocês para deixar tudo redondinho, porque depois que faz o pedido e saca o benefício, não dá mais para resolver. Eita, eita, como informação é poder, como conhecimento nos dá Mento é a poder. Essa garantia, frase eu já vou né? usar para mim. Tiago, querido, beijo, muito obrigada. Já vou te Fica com seguir lá Deus. pelo Tá bom, Instagram para a gente papear de novo. Vamos tá papear, bom. porque Fica com sim, Deus. o negócio é a gente se informar para garantir. Gente, quem está acima dos 40 já começa a pensar assim, meu Já Deus, começa. por que que eu não É, procurei antes? Por que que eu não procurei? quem tá ali com uns 40 e pouco já tá na hora, passou para já começar a mexer. É isso aí, gente. E agora, Duarte tem um recadinho para vocês, mas a gente ainda tem previsão do tempo, a gente ainda tem charada da semana com a Ótica Maria. Então, se liga, chega mais, não larga minha mão. Bora lá que a gente vai e volta rapidinho. Segura. Tchau, Thiago. Tchau, tchau.